900+. Que prazer estar aqui com mais uma aula no nosso canal, que você não conhece, está caindo aqui de paraquedas, pois eu apresento a você o canal certo para você chegar aos 900+, para você reunir neurociência com redação para potencializar a sua nota. Quem sou eu? Eu sou a professora Lívia Soares, que vou falar hoje a respeito da problematização na redação do Enem. Lembrando que problematizar é necessário para que você, primeiro, aprenda na introdução a trazer o tema para você, para os problemas atuais e, consequentemente, entregar uma das 12 partes que são exigidas pelo Enem. A problematização é a segunda parte encontrada e deve ser pontuada, de maneira a não ficar nenhuma dúvida por parte do corretor, porque se lacunar, ele com certeza vai descontar ponto C. E a gente não está aqui para isso, né? Lembrando que eu sou professora de redação há 25 anos, com mais de 1.000 alunos, 900+, criadora do método PTE 900+, de redação, método esse que foi encapsulado por tantos anos de experiência e 6 anos por trás das câmeras na correção oficial do Enem. Isso, você encontra aqui abaixo um produto maravilhoso com aulas ao vivo que eu vou pegar na sua mão e levar você aos 900+, com redação toda semana. E de bônus, a gente tem a garantia que se você não chegar aos 900+, em 2026, 2027, você tem um ano totalmente gratuito do curso novamente. É a certeza de mais de 1.000 alunos, 900+. É a certeza de quem já pontuou e todo ano ganha referência da única universidade pública do estado de Alagoas, que ganha referência com um outdoor maravilhoso, cheio de notas 900+. Inclusive o 1.000 técnico, onde um corretor dá 1.000 e o outro dá 960. Todo ano eu tenho aluna 1.000 técnica. Esse ano foi a Giovana, mas já foi o Antônio, já foi a Ana, já foi o Anthony, tantos outros que encheram a gente de orgulho, a Clarice, tantos alunos que chegaram à Universidade dos Seis Sonhos aplicando a minha metodologia, que faz com que você potencialize a sua nota, ganhe tempo, não erre e feche as competências. Vamos agora à aula de hoje. Na aula de hoje, você vai ver o que é problematização, você vai entender o que é tema e o que é problema do tema, você vai escrever o problema em uma única frase, você vai ver a técnica, como montar a frase para esse problema, os 3 elementos essenciais para se ter dentro da problematização, exemplos práticos como temas do Enem, mais exemplos e abordagens diferentes. Você vai ter uma estrutura para você adaptar a sua problematização e as dicas finais para o sucesso dos 900+. Então, simbora! O que é problematização? Problematização é a segunda parte da introdução. É nela que você demonstra ao corretor, de maneira profunda, que há um problema a ser resolvido e que esse problema vai ser resolvido na conclusão. Mas esse problema vai ser repetido em todas as partes do seu texto. Coloca na introdução, D1, D2 e na conclusão soluciona. Ele é onde a maioria dos alunos se perdem. Por quê? Porque se você tem um tema positivo, você tem que problematizar. 2019, democratização do acesso ao cinema. Democratizar é maravilhoso, tornar democrático é tornar possível para todas as pessoas. O que é negativo nisso aí é a ausência de políticas públicas para democratizar, a falta de democratização, a falta de incentivo, a escassez de ações voltadas para a democratização,
Isso é um problema. E se você não souber problematizar, na sua redação você vai ter pontos descontados na competência 2 e na competência 3. Atenção, reformular o tema não é suficiente para uma boa nota. Nós vamos ver aqui que a problematização é muito além de reformular o tema. Entender o tema é diferente de entender o problema. O primeiro erro, que é um erro comum, é simplesmente reformular o enunciado com palavras diferentes. Eu já tive aluno que achava que a problematização era você repetir o tema com palavras sinônimas, e não é. Nós vamos ver isso agora. Outra coisa que a gente observa é que o ideal é identificar e explicar o problema social por trás do tema, que nesse caso do ano passado, a falta de valorização desse idoso era a falta de políticas públicas voltadas para a valorização do idoso. Então, isso tudo faz com que eu tenha o Enem, um problema no Enem, um problema social, que muitas vezes é disfarçado, mas que tem que ser solucionado no final. Característica específica do Enem. Nem todo texto dissertativo argumentativo ele pede essa intervenção, essa resolução do problema. Na maioria das dissertativas argumentativas, eu tenho uma conclusão resumo. Mas se eu coloco uma conclusão resumo sem resolver esse problema que é nos dado no tema, o Enem vai dar 0 na competência 5. Então, cuidado para não só repetir as ideias que você colocou na introdução, no desenvolvimento, e não colocar os 5 elementos obrigatórios da conclusão. Vai ter aula aqui no canal? Vai. Esse conteúdo está sendo significativo para você. Você vai curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal, porque toda terça e quinta nós temos aulas no canal às 20 horas. E isso vai fazer com que você chegue em novembro com um repertório assim, ó, de conteúdo. Mas você não quer ficar só na teoria, você quer ir para a prática, quer ter um direcionamento realmente que vá e veja o que está errando, faz a reescrita, sai do erro para o acerto, é isso que você quer, então tu vai clicar no link aqui abaixo e vai cair direto no nosso WhatsApp e vai ver lá que o nosso último produto está num precinho assim, R$ 103,11. Será que é só isso que vale a sua vaga? Será que é só isso que vale o seu ano de estudo? Será que é só por esse preço que você paga o orgulho que você vai dar aos seus pais quando eles disserem: meu filho passou em uma universidade pública federal e vai estar lá, sentado no curso dos sonhos? Então, olha direitinho se você não tem acesso à metodologia que está impactando tanto em redação como em linguagem por um precinho mínimo. Vem ser 900 mais com a metodologia PTE, onde tudo tem o seu devido lugar e onde tudo foi feito para pontuar. Nada aleatório, nada por acaso. Como escrever o problema em uma frase só? A principal habilidade de quem alcança as maiores notas, que eu tenho o prazer em dizer que são os meus alunos, é conseguir identificar o problema com clareza e expressá-lo de forma objetiva em uma única frase. Única frase e único período, mas a gente tem uma aula exatamente para saber sobre isso. Lá no nosso método, você vai ter acesso a essa aula ao vivo, porque toda semana eu estou ao vivo com os meus alunos, tirando dúvida, falando a respeito de redação, das últimas novidades e pegando a redação semanal dele para correção e também para devolutiva. Eu tenho que ter para escrever o problema uma base sólida. Essa frase é nada mais, nada menos que a fundação da sua argumentação completa. É a sua fundamentação, é a base, é o alicerce para você construir o outro prédio, o primeiro andar, o segundo, o terceiro. Então, uma fundamentação bem feita nada mais é do que uma problematização bem feita. O risco de
de ficar vaga. Que risco? Onde? Quando? Não tem, minha gente, risco. Quando você tem um projeto de texto estruturado, você descarta esse risco, você joga na lata do lixo o risco, porque tudo já vem no seu devido lugar. Sem identificação do problema, a sua redação ela vai ficar genérica e vai ser fuga ao tema. Tu sabe que fuga ao tema é zero, tu sabes disso. Pois se não sabe, fique sabendo, é zero. Já corrigi muita redação, que infelizmente eu tive que dar zero durante esses 6 anos que eu fiquei na correção do Enem. Mas também tive o prazer de pegar alunos que antes de me conhecer tiravam zero e que depois que me conheceram passaram a 940. Como a Clara, que eu apelidei de Clara Foguete, porque a menina disparou para a universidade, para o curso dos sonhos, para a Universidade Pública Federal em segundo lugar. Que maravilha, que orgulho dos pais, que orgulho das primas, que sempre são comparadas, a gente sabe disso. A gente também vai ter, se não escrever a problematização de maneira adequada, perda de pontos, porque os erros que derrubam a sua nota estão na competência 2 também. Então, se você não faz uma problematização bem feita, a 2 é comprometida. Técnica pontual. Como montar uma frase com o problema bem na cara do corretor? Tu lembra, né, que ele só tem de 1 a 3 minutos para corrigir o teu texto? Tu vai ficar dando voltas, tu vai ficar enchendo linguiça? Vai não, né? Porque você sabe que ele não tem tempo a perder, ele tem mais 199 redações para corrigir em um único dia. E uma notícia que eu vou te dizer, ele ganha somente R$ 3 por correção. É desumano, não é, minha gente? É desumano. Então, diante disso, eu facilito a vida dele para ele facilitar a minha vida. Por isso que os meus projetos de texto estruturados têm tudo no lugar. E a problematização nada mais é do que você trazer o problema para o Brasil. O que está dando errado no Brasil em relação a esse tema? O que é que está dando errado no Brasil com relação aos estigmas relacionados à saúde mental? O que é que está dando errado com relação à lei seca, com relação à lei da Maria da Penha, com relação aos surdos voltados para a educação? O que é que está dando errado com relação à democratização do acesso ao cinema, com o trabalho de cuidado, com os povos tradicionais, com o trabalhador, com a saúde mental do trabalhador, com o idoso, com o trabalhador rural? O que está dando errado? Isso você tem que se perguntar e você vai problematizar. Responda a essa pergunta com sinceridade e precisão. A resposta deve gerar uma única frase. E eu tenho aqui os 3 elementos essenciais para essa frase. Primeiro, você tem que trabalhar a realidade atual, mostrar como está sendo a situação no nosso país. No nosso país, infelizmente, todo o tema do Enem ele é problemático. Todo o tema do Enem ele deve ser problemático, ele é um gargalo social, ele é um empecilho, ele é a pedra no meio do caminho da sociedade brasileira. Então, o que eu faço com a pedra? Eu pego e jogo fora, porque ela não é empecilho para que eu chegue aos 900 mais. Outra coisa é os grupos afetados. Quem é prejudicado, sempre tem alguém prejudicado. De 2019 para cá, nós tivemos sempre grupos prejudicados no Enem. A manipulação do controle dos dados, aquela população que não tem tanto aparato tecnológico, conhecimento de tecnologia. Depois vem os povos tradicionais. Depois vem a população que não tem condições de pagar um cinema. Depois vem os idosos, trabalhadores rurais, o trabalhador que não tem saúde mental, as pessoas sem registro civil, o trabalho de cuidado que é realizado pela mulher. Então, sempre vai ter um prejudicado nessa história. E a problematização, ela traz exatamente isso. E o prejuízo social? Qual o prejuízo social de ter uma população que não valoriza o idoso? De ter uma população que não valoriza o trabalhador rural? De ter uma população que não valoriza as pessoas para que elas tenham acesso ao registro civil? Que não valorizam os seus povos tradicionais, os índios, quilombolas, ribeirinhos, ciganos. Qual é o prejuízo? Sempre há um prejuízo social. Nunca o Enem pega algo na moda. Está todo mundo falando da questão da adultização infantil. Vai ser
tema do Enem. Não, porque o Enem não trabalha com moda, mas ele sempre trabalha com a população prejudicada. Exemplos práticos de temas do Enem. Caminhos para o combate à intolerância religiosa. Como eu poderia fazer essa frase? Frase o quê? Problema. Pessoas de diversas religiões, especialmente as de matriz africana, sofrem discriminação por suas crenças no Brasil. Então, eu pontuei que há um percentual de população que sofre com isso, pontuei onde no Brasil e pontuei que tipo de sofrimento é a discriminação. Então, diante disso, eu fiz algo bem feito. Mas vamos a outro tema, evasão escolar no Brasil. Milhares de jovens brasileiros deixam a escola antes de concluir a educação básica. Eu estou falando do problema, estou dizendo que os jovens são os prejudicados. E o que é que está acontecendo? Eles deixam a escola antes do ensino básico. Então, isso acarreta um desenvolvimento muito baixo, o subdesenvolvimento, a ratificação do subdesenvolvimento que nós temos. Outro tema, inclusão de pessoas com deficiência. Eu tenho pessoas com deficiências continuam fora do mercado de trabalho formal no Brasil. Eu coloco quem é prejudicado, as pessoas. Que prejuízo é esse? Está fora do mercado de trabalho e onde isso está acontecendo, infelizmente, no Brasil. Violência contra a mulher. Há uma necessidade do governo voltar, fez em 2015, volta em 2026 com esse tema, porque está demais, viu? Está muito, já virou uma epidemia, já virou algo que a ONU já atentou para isso, já virou algo que é alarmoso, minha gente, a violência contra a mulher. E isso tem que ser pontuado, e nada melhor do que um exame onde a gente tem quase 5 milhões de pessoas fazendo, onde a sociedade toda fala, onde os telejornais falam, onde as redes sociais falam. Então, o Enem é uma porta de entrada muito significativa para o ensino superior, mas é um debate social. A redação do Enem, ela empodera a gente socialmente, ela faz com que a gente tire do anonimato problemas reais. E esse problema do feminicídio, ele tem que voltar a ser falado, porque realmente é muito alto. Está algo inacreditável, culturalmente impossível de lidar. Então, volta Enem, uma hashtag, volta Enem a trazer esse tema. Sabia que o Enem pode trazer o mesmo assunto só em temas diferentes? Ele já falou várias vezes a respeito da mulher. Quando ele falou da questão da Maria da Penha, em 2015, quando ele falou novamente da mulher, do trabalho de cuidado pela mulher, quando ele falou da mulher na ciência no PPL. Então, olha ele voltando a falar do assunto com temas diferentes. Eu poderia fazer da seguinte forma: mulheres brasileiras seguem sendo vítimas de agressão física, psicológica e simbólica. Público-alvo, mulheres. O que é que está acontecendo? Sofrendo vários tipos de violências físicas, psicológicas e simbólicas. E eu também poderia falar, que ele já falou 2 vezes, de saúde mental. Falou os estigmas relacionados à saúde mental de 2019 e voltou a falar de saúde do trabalhador no PPL. A saúde mental da população tem sido negligenciada no debate público e nos serviços de atenção básica. Pode voltar de outra forma, como depressão. Nós somos o país mais ansioso do mundo e, consequentemente, o terceiro mais depressivo. Olha, nós estamos ganhando de países que têm guerras. Então, é possível, sim, voltar com outra vertente. A estrutura para você adaptar. Caneta na mão. Aula boa é aula anotada. Aula dada é aula anotada. Essa estrutura vai ajudar. Porém, no Brasil, tal objetivo não está sendo cumprido. Aí você volta a falar do repertório. Visto que a explicação do problema sempre explique o que gera, aí você está dizendo a consequência daquilo ali. Então, eu tenho a volta do repertório, que é aquele repertório que eu coloquei lá, série, dorama, Netflix, romance,
Depois eu explico um pouco o problema e, por último, eu trago as consequências, as coisas negativas daquilo ali. Por exemplo, eu tenho a questão do registro civil de 2021. Não ter registro impede a gente ter acesso a serviços públicos, acesso a emprego formal, acesso à certidão de óbito. Eu costumo brincar com os meus alunos que não tem direito nem a morrer, porque primeiro a primeira certidão, para depois a última certidão. Aí eu tenho dicas finais para você ter sucesso com relação à problematização. Seja específico, nada de estar fazendo voltas, querendo enrolar o corretor. Não acho que o corretor não percebe, porque ele percebe e ele desconta ponto. Outra coisa, mantenha o foco. Tudo deve ser ligado ao tema. Nada de colocar, falei de A, vou falar de Z. Nada disso para não fugir o tema, consequentemente tirar zero. Conecte ideias, ó, tudo é conectado por meio de conectivos. Conectivos inter e intra. Conectivos que estão entre os parágrafos e dentro dos parágrafos. Mais do que nunca, a competência 4 foi avaliada esse ano. Nessa aula, você aprendeu o que é problematização, entendeu o que é tema e o que é problema, escreveu uma frase problema, viu as técnicas que eu uso para montar frases problemas, observou 3 elementos essenciais nessa frase, viu exemplos na prática com temas que já foram do Enem, também deixei um exemplo para você adaptar. Eu busquei dicas finais para potencializar. Se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreve no nosso canal e faz com que a gente cresça e chegue aos 93% dos alunados que, infelizmente, ainda não conseguiram 900 mais. E nós vamos juntos rumo ao 1000!